Bom, tem alguns dias que eu já terminei o estudo que eu fiz sobre a canção Um Dia. Eu tinha partilhado que eu faria essa tríade. Comecei com a Fênix, estava em Um Dia, já estou em Sobre a Dúvida. E aí hoje eu encontrei um tempinho para que eu viesse aqui gravar para vocês esse vídeo e partilhar o que eu descobri no estudo dessa canção, né? Antes de começar, apenas duas coisas. Primeiro, um agradecimento especial à Banda Rosa de Saron pela imagem que foi colocada no vídeo de menos de um segundo. A primeira imagem que aparece agora no telão, assim que começa a canção, é uma fotografia do Vini, aquele aluno que eu comentei no vídeo anterior. Não é essa foto que tá lá, mas é o meu eterno aluno, chamado Vinícius. Foi por ele que eu fiz essa tatuagem que eu também comentei no vídeo anterior. E aí rolou, né, essa coisa da gente mandar as fotografias para fazer esse novo vídeo do telão. E eu descobri que a fotografia estava lá no show de Araraquara, que foi o show que eu comentei que eu queria muito ir, que ia fazer o possível para ir. Eu fui e nesse show, pela primeira vez, foi usado esse novo telão. Se você mandou fotografia e quer saber se por acaso a foto que você mandou está lá, já estão aqui no canal 2 vídeos de menos de um segundo. Um que eu gravei em Araraquara, foi mais na lateral do palco, que eu tava de frente pro Duzinho. E o segundo, eu fiz questão de gravar na mesa de som junto com o Ricardo, porque dá para ver melhor as imagens no telão, e aí as pessoas conseguiriam ver direitinho se a sua foto está ou não, coisa que na lateral é um pouquinho mais complicado. Só que o áudio desse show de Ipauçu, que foi a segunda gravação que eu fiz, ele não está tão bom quanto de Araraquara, mas foi por conta mesmo da ventania que estava no domingo. Muito vento, muito vento. Então, em determinados momentos, você escuta literalmente a voz do vento a chamar pelo meu nome e pelo seu, tá? Então, se quiserem dar uma olhadinha, podem ver. E o meu agradecimento especial aos meninos por terem escolhido. Qualquer dia eu conto pra vocês melhor a minha história com o Vinícius e o quanto a história do Vinícius na minha me aproximou mais de Deus, tá? E a segunda coisa, no vídeo anterior tava muito frio aqui em São Paulo, eu tava com uma blusa de frio vermelha, e eu comentei do quanto eu tenho uma relação com a música Muitos Choram. E falei sobre essa tatuagem, que também tava escondida, tá distante, mas tá aqui, ó. Hoje Muitos Choram Sorrindo. Eu fiz essa tatuagem no último dia do show do Guilherme com a Banda Rosa de Saron, mesmo como para marcar o quanto a banda está em mim, enquanto a mensagem da banda se faz presente em mim, né? Até esses dias eu fiz uma publicação no meu Instagram, porque tem muita gente que fica com umas histórias de, nossa, ela tá em todos os shows, ela é rica, ela é fanática. E aí eu coloquei uma explicação, assim, direta, né? Primeiro, eu não sou rica, ô Senhor, rica da graça, só se for. E segundo, eu não me considero fanática. O que eu percebo é que Deus faz muito em mim através do Rosa. Então, todo show que eu percebo que tem e que dá pra eu ir, eu vou. E quando eu digo tem e dá pra ir, é dentro de São Paulo, que é enorme, né? Esse último show de Ipaiçu, agora no domingo, eu fui com uma amiga que tá aqui em São Paulo, a Saninha, ela veio do Ceará. Nós demoramos 4 horas pra chegar no local, e aí na volta, e eu trabalhei segunda-feira normalmente, a viagem durou 6 horas, porque eu tive que retornar, deixei a Saninha em Santo Amaro, fui pra casa, só deu tempo de tomar um banho de gato, me trocar e entrei aqui na escola onde eu trabalho às 7 horas da manhã normalmente, porque eu não deixo de fazer as minhas coisas por conta do show. Eu sigo a minha rotina como professora, como filha, como esposa, direitinho, né? E se é compromisso na comunidade, já falei, não cancelo, tá? Então, já falei as duas coisas. Agradecer a banda por ter escolhido essa foto. Eu imagino que vocês devem ter recebido muitas fotografias. Me fez muito bem receber a foto naquele dia, ver a foto naquele dia
Foi assim, a cura que faltava desse luto, que ainda vivo. E segundo, mostrar pra vocês a tatuagem que eu não tinha mostrado no vídeo anterior. Agora vamos lá. Ao contrário de A Fênix, vocês vão reparar que o estudo de um dia, eu não separei por cor. Porque a letra da música, ela está baseada principalmente em duas passagens bíblicas. A primeira delas está em Apocalipse 21, do 1 ao 4, e a segunda, que fala sobre o juízo final, está em Mateus 25, do 31 ao 46. Então, eu vou falar primeiro dessas duas passagens, e aí depois eu menciono outras passagens que têm relação, frases de santos, e aí vocês vão ver que Padre Pio volta, Santa Teresinha volta, para nos ajudar a entender. Eu vou fora da ordem as passagens, tá? Porque por mais que sobre um dia fale muito diretamente de Apocalipse 21, em Mateus 25, do 31 ao 46, o próprio Jesus nos fala sobre o juízo final. E aí está escrito assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os seus anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Guarda aí essa imagem do trono que volta lá em Apocalipse. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá então o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. E aí a leitura continua falando do destino dos cabritos que estavam à esquerda, que eles são lançados ao fogo eterno, e que os justos vão ter a vida eterna, enquanto eles estarão no fogo eterno. Essa passagem que fala desse dia do juízo final, ela é base para a gente entender depois a visão de São João em Apocalipse, porque olha o que está em Apocalipse 21, do 1 ao 4. Fala do novo céu e da nova terra, e aí fala que vai descer do céu a cidade santa, ornada como se tivesse preparada para o seu esposo. E aí está escrito exatamente assim: do trono, a gente acabou de ouvir te falar de um trono, né? Uma grande voz diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles, e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda a lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Tá claro, né? Não haverá mais tristeza, incerteza, desamor. A relação é direta. Primeira coisa que eu acho importante vocês saberem: essa leitura de Apocalipse, eu já pude estudá-la em momentos muito complicados, né? Complicados em que sentido? Em momentos de velório. 2 velórios em que eu estive presente, essa leitura foi utilizada no sentido mesmo do quanto o momento da morte é esse momento em que a gente não vai ter mais tristeza, não vai ter mais medo, não vai ter mais dor, vão cessar todas as lágrimas. E aí, durante esses velórios, outras leituras são feitas para nos recordar do quanto esta vida é passageira, né? Mas eu penso o seguinte: muita gente se confunde achando que o dia do Senhor é somente o dia, vou usar a musiquinha, que então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Realmente esse é um dia do Senhor, né? A gente também diz que domingo é o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, que vem ao meu coração toda vez que eu escuto a canção Um Dia, são todos os dias. Todos os dias. Todo dia que a gente entrega para Deus é dia do Senhor, né? Esse dia do Senhor,
ele não pode ser relacionado somente com o dia em que ele voltará. Pode ser também o dia em que a gente vai ao encontro. Quem garante que a gente não vai ao encontro de Deus antes que Jesus volte, né? Então, se a gente tem essa percepção de que o dia do Senhor não é somente esse dia da vinda gloriosa, a gente consegue compreender muito melhor que a gente precisa fazer dos nossos dias esse um dia que a canção fala, né? E se a gente entende mais profundamente que Jesus se faz presente no outro, a gente compreende que somos nós os responsáveis por ajudar os nossos irmãos a terem dias melhores, dias onde não vai haver incerteza, medo e dor, né? E aí, só para direcionar um pouquinho melhor as reflexões que eu fiz, eu encontrei uma frase de Santa Teresinha que ela diz assim: a vida é apenas um sonho, em breve acordaremos, e que alegria! Quanto mais nossos sofrimentos são grandes, tanto mais nossa glória será infinita. E aí essa questão do sofrimento e glória, né? Na música da Fênix, eu já tinha até comentado que o quanto eu acredito nesse renascer pelo fogo, o fogo da provação, o fogo da dificuldade, o fogo da dúvida, o fogo do desamor. Então, todas essas tribulações que nós passamos e que Santa Teresinha relaciona com essa nossa passagem por aqui, elas não vão nos dar uma glória aqui, né? Elas vão nos garantir, sim, uma eternidade com Deus. E a gente tem que entender que quanto maior o nosso sofrimento aqui, maior alegria será quando essa hora chegar. E São Padre Pio de Pietrelcina dizia assim: não se esqueça de que seremos apresentados a Deus no juízo final da maneira como a morte nos encontrar. E aí, pensando ainda nessa questão de um dia, a gente às vezes peca, né? Porque a gente vê uma pessoa que cometeu erros durante uma vida inteira, no último momento ela se arrepende e a gente fala assim: ai, que injusto. Eu vivi uma vida tão santa, ó Senhor, e no momento da minha morte eu estava em pecado. E aí a pessoa que viveu a vida inteira em pecado, agora, no último momento, se arrepende e ela tem céu? Como assim? E aí eu volto à parábola do filho pródigo, né? Muitas vezes nós somos aquele irmão invejoso. Ao invés da gente se preocupar com aquilo que nós temos, com aquilo que nós recebemos e sermos gratos, porque o Pai nos dá muito, a gente fica o tempo todo olhando para aquilo que o nosso irmão tem, aquilo que o nosso irmão consegue, aquilo que o nosso irmão conquistou e julgando muito, né? A gente precisa sempre vigiar. Esses dias eu até fiz uma publicação no Instagram de um videozinho do Padre Léo, das Três Peneiras. E eu já disse isso e vou repetir. Eu não sou santa. Se existe já algum santo aqui na Terra, ó meu Deus, me avise para que eu possa venerá-lo. Todos nós somos falhos, todos nós. E às vezes a gente se perde em muito diz que me diz. Então assim, e fulana falou que você é muito metida por causa disso, disso, disso. Eu rezo pela fulana. Olha, ciclana falou isso de você. Eu rezo pela ciclana. É lógico, a gente fica chateado quando a gente escuta algumas coisas e a gente sabe que a gente não é aquilo que as pessoas andam dizendo que nós somos. Mas uma coisa que eu aprendi foi um padre que me ensinou em confissão. Eu cheguei para ele e falei assim: olha, padre, aconteceu, e foi com outro padre. Eu tive uma situação com um padre que eu fiquei muito chateada. E aí eu cheguei na confissão e falei assim: olha, padre, aconteceu isso, isso e isso, e eu queria saber o que eu posso fazer, porque toda vez que eu me encontro com essa pessoa, vem no meu coração um sentimento de dor, uma vontade de brigar com a pessoa, porque ela foi injusta comigo. E aí esse padre, o meu confessor, disse: toda vez que você pensar na pessoa com tristeza ou raiva, reza uma Ave Maria pela pessoa. E aí passou um bom tempo, eu me reencontrei com esse padre, né? E aí estávamos num momento bom, falei assim pra ele, falei: olha, o senhor não tem ideia de quantas Ave Marias eu já rezei pelo Senhor. E com certeza ele não sabe que por essa intenção, mas rezei, porque a oração é a melhor forma, né? Não tem a música da Salete? Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração? Então hoje, quando eu sei que alguma pessoa falou mal de mim e eu não concordo com aquilo que a pessoa disse, eu oro pela pessoa. Tô rezando muitas Ave Marias por muitas pessoas ultimamente, porque infelizmente, sabe aquela coisa da vela?
Conversei isso esses dias com uma amiga. Às vezes Deus acende a gente, coloca a gente em alguns lugares, não porque nós somos melhores do que ninguém, não. Porque Deus quer brilhar através de nós, Ele só espera o nosso sim, o nosso fiat. E aí a gente acaba sendo atacado, né? Não tem aquela frase que os insetos só atacam velas acesas? Então, quando Deus nos acende, o inimigo ataca mesmo, né? Às vezes eu vejo algumas coisas, vou usar como específico, já que estamos meditando uma música do Rosa, a entrada do Bruno. O Bruno veio para ser luz. E tá aparecendo gente atacando. É lógico, é luz acesa. Luz apagada, inseto fica perto? Não fica, né? Então, nós precisamos orar mais e julgar menos. Vamos na música? Mais amor, mais perdão, menos blá blá blá, né? Bem isso. Vamos voltar. Em Lucas 21, do 25 ao 33, essa passagem também está no Evangelho de Mateus, 24, do 29 ao 44, e em Marcos 13, do 24 ao 37, fala sobre a volta do Filho do Homem. E aí está escrito que na terra haveria grande aflição e angústia, e então se veria o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande glória e majestade. Que quando começar a acontecer essas coisas, momentos de aflição e angústia, nós precisamos nos reanimar, levantar as nossas cabeças, porque se aproxima a nossa libertação. Isso em Lucas. Em Mateus, fala que a gente não sabe o dia e a hora em que isso vai acontecer. Nem os anjos do céu sabem. E fala também que o Senhor viria quando a gente menos pensar. Em Lucas 11... os discípulos pedem, né, para que Jesus os ensine a rezar. Ele ensina o Pai Nosso. E aí no versículo 9 de Lucas 11 diz assim: eu vos digo, pedi vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que se bater abrirá. Se vós, pois, sendo mau, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Quando eu fiz esse estudo, foi dia, deixa eu só confirmar aqui a data, 23 de setembro que eu comecei. Eu fiz essa leitura lá no dia 23, e olha que coincidência. Tô gravando o vídeo, esse é o evangelho de hoje, para quem fez a leitura da liturgia diária. Tem mais algumas frases de santos que têm relação com um dia. Os grandes propósitos são sempre atravessados por diversos obstáculos e dificuldades. Essa frase é de São Vicente de Paulo. Ninguém pode nos fazer infelizes, apenas nós mesmos. É de São João Crisóstomo. Em tempos de tristeza e de inquietação, não abandones nem as boas obras e nem a oração, nem a penitência a que estás habituada. Antes, intensificas e verás com que prontidão o Senhor te sustentará. Essa frase é de Santa Teresa d'Ávila. São Bernardo dizia: a morte vos espera em toda parte. Se fordes prudentes, também esperai por ela em todo lugar. E o Padre Léo, tem um amor imenso por esse padre. Eu pude acompanhar o Padre Léo seguindo, não no sentido de estar presente nas pregações dele, mas toda a pregação do Padre Léo que ficava disponível na Canção Nova eu comprava, ouvia, via o vídeo. E quando o Padre Léo descobriu, né, que estava com câncer, toda essa luta até chegar ali em buscar as coisas do alto, eu tenho os livros do Padre Léo. Eu aprendi com ele o quanto é importante essa preparação para a morte. A gente entender que ela vai chegar a qualquer momento. E que a gente tem que permanecer firme, sim. Porque ela pode chegar depois que eu gravar esse vídeo, como ela pode demorar muito tempo para chegar. Olha o que o Padre Léo disse. Talvez eu morra hoje, amanhã, daqui um ano. Isso pouco importa. O que interessa é que por onde eu passar, eu tenho que deixar um rastro de Deus, para que quem vier atrás possa achar esse caminho. É isso que dá sentido para a minha vida. E aí, para terminar, né, em passagens, em João 10, do 27 ao 30, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um, né? E aí já lembrei da turnê Somos, que era uma show em São Paulo, só pude estar em um da turnê Somos, né? Então vamos lá. Letra de um dia. Começa com um dia para quem tem fome comer, para quem tem sede de vida, a vida eterna beber. Um dia para quem pediu receber, para quem sofreu injustiça, ver a justiça nascer. Gente, é o evangelho de hoje e é o evangelho que eu li há pouco de Mateus 25. Que dia é esse? Esse dia é hoje, esse dia é agora, esse instante é agora. Então, se a gente tá vendo alguém que tá com fome, e a gente tem como, somos nós que vamos dar esse um dia para essa pessoa. Se a gente tá vendo pessoas que estão com sede de vida, somos nós hoje que temos que levar esse anúncio de vida eterna para essas pessoas. Tem uma frase que fala que é melhor você receber injustiça do que ser o causador dela. Não lembro quem é, depois se eu encontrar eu coloco aqui embaixo para vocês. Mas a primeira estrofe da música, ela é muito clara. E a gente não pode cometer o erro de achar que esse um dia é só o dia da nossa morte. O dia agora. Eis o dia da salvação. E aí fala, tudo enfim vai se explicar e a verdade vai reinar. Tem uma historinha, eu ouvi pelo Padre Léo também, que fala, né, que a vida da gente é como um bordado. A gente tá vendo só a parte de baixo. Deus tá vendo a parte de cima. Então tem coisas que acontecem que a gente não entende por quê. E a gente fica, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Deus sabe. A gente tem que confiar, a verdade vai reinar. E aqui esse verdade, para mim, verdade Jesus, que é caminho, verdade e vida. Fala que um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor, que é a passagem de Apocalipse. Depois fala, um dia para quem perdeu encontrar, para quem chorou a partida, nunca mais se separar. Os justos vão se reencontrar e a morte não terá lugar. Essa questão do luto, ela acaba se fazendo muito presente aqui, né? A gente espera se reencontrar um dia, como dizem, menos de um segundo. E a gente tem que esperar mesmo, né? Eu comento com alguns amigos que eu tenho certeza no meu coração de que o Vinícius está com Deus. E o meu desejo é ir para onde ele foi, estar com Deus junto com ele. E isso me motiva a ser uma pessoa melhor, como ele foi o melhor, até o último minuto. E aí logo depois a música vai, né? Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. Um dia tudo terá harmonia, quando do céu sobre as nuvens retornar o Redentor, que é a passagem, né? Então se verá o Filho do Homem. E aí, eu até fiz uma camiseta com esse trecho. Toda pergunta em meu coração encontrará explicação, eternamente eu viverei feliz. A eterna felicidade só junto de Deus, porque aqui nós vamos ter tristezas? Sim. Aqui a gente não vai entender muita coisa, aqui a gente vai questionar muita coisa, sim. Mas, volta no Padre Léo, a gente não tem que perguntar para Deus o porquê. Não. A gente tem que entender o pra quê. Pra que Deus está permitindo isso, né? E isso é o suficiente para nós. E aí depois, né, volta, né? Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza. Fala do dia do Senhor e fala que um dia, por trás de toda agonia, entenderei que em tudo me guardou o seu amor. O mais importante para mim, depois de estudar um dia, é você viver cada dia, no caso vou falar em meu nome, é eu viver cada dia tendo a certeza que eu estou sendo guardada pelo amor de Deus. E só essa certeza já é o suficiente. Se você sabe que Deus te ama e Ele te guarda, não importa quando vai ser o seu um dia da partida, não importa se você está sendo injustiçado, até a tristeza não tem maior importância, porque você sabe que você está sendo guardado por alguém que te ama, e te ama muito, e que te dá coisas muito boas. Ele tem o melhor para nós, né? Eu já comecei
os estudos de Sobre a Dúvida, só que eu tenho um problema com essa canção. Na verdade, um problema que é uma solução, né? Eu até brinquei que eu vou ter que tatuar aqui, basta a sua voz. Aí vai ficar quase o Cristo, né? Muitos choram aqui e basta a tua voz aqui. Existem duas canções do Rosa que marcaram a minha caminhada como cristã. Uma é Muitos Choram e a outra Sobre a Dúvida. Porque as duas chegaram a mim em momentos muito difíceis. Então eu encerro aqui o vídeo de um dia, avisando que assim que eu terminar o estudo de Sobre a Dúvida e assim que eu tiver tempo para publicá-lo, eu vou publicá-lo junto com o meu testemunho, né? Em relação ao porquê de o tempo todo eu desejar estar com a banda. Vai ser um vídeo um pouco mais difícil para mim, porque acho que muitas coisas do meu testemunho ainda são desconhecidas para muita gente. Então, que Deus prepare, né, já esse vídeo. Agradeço a você que teve paciência para ver e desculpa qualquer coisa, né? Eu faço o vídeo somente para partilhar mesmo, sem pretensão nenhuma e na intenção mesmo de que a gente consiga cada vez mais relacionar a palavra de Deus com as canções do Rosa e transformar isso em oração e missão, tá bom? Fiquem com Deus e viva Santa Terezinha, minha querida do coração.